E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Movida. A gente vai conversar sobre ela por alguns aspectos. O primeiro deles é que agora, nessa semana, ela vai soltar o resultado do quarto TRI de 2022. E, se esse resultado for positivo e acima do esperado pelo mercado, ele pode trazer uma valorização interessante para as ações. Mas mesmo que ela traga talvez um prejuízo, tecnicamente já seria esperado. Por quê? Primeiro que ela é uma empresa que ela tem um endividamento relativamente alto, e a gente está em uma fase do ciclo econômico com taxas de juros altas, e isso gera uma despesa financeira grande, o que acaba comprimindo as margens de lucratividade das empresas. E o outro aspecto que a gente vai trocar uma ideia sobre as ações é o seguinte: o próprio mercado também tecnicamente espera que o resultado dela venha ruim, porque o valor de mercado que ela está sendo trabalhada, ele não faz muito sentido com os resultados, com os indicadores fundamentalistas que a gente consegue visualizar para a empresa. Então, o mercado meio que já espera isso. Porém, se esse cenário ele não se realizar, a gente poderia ter uma oportunidade aqui de uma grande valorização no preço das ações. E o outro ponto seria o quê? O par de mercado dela, que é a Localiza, a gente já tem até outros vídeos aqui no canal, se você quiser dar uma conferida, mas o par de mercado dela, que é a Localiza, ele tem uma valorização, uma precificação muito diferente das ações da Movida. E a proporção de resultados que ela apresenta frente aos resultados da Localiza não são tão grandes assim quando você compara o valor de mercado de ambas, que tem uma grande diferença. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Se você curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. E comenta aqui, você investe em Movida, em Localiza, não curte esse segmento ou curte, tá estudando e tá pensando em entrar? Comenta aqui pra gente trocar uma ideia. Bora pro vídeo. Para a gente conseguir entender essa assimetria em relação aos resultados e indicadores que a empresa vem apresentando, a gente vai utilizar o Status Invest. Para você que ainda não conhece, ele é uma ótima ferramenta para fazer suas pré-análises de investimentos. Então aqui a gente consegue visualizar o seguinte: o preço atual dela está na casa de 6,27. Ela já chegou a atingir, na máxima de 52 semanas, 17,76, mas esse não foi o maior preço dela. Se eu não me engano, o maior preço foi aqui na casa de 20,89. Então vai guardando essas informações pra gente ir trabalhando. Mas a realidade é a seguinte: ela já chegou a valores de quase R$ 21 e agora ela está a um valor de R$ 6, ou seja, com uma grande queda. E quando a gente olha aqui, então o valor agora de R$ 6 que ela atingiu, se a gente fosse olhar aqui no tempo, ela atingiu esses valores de R$ 6 aqui mais ou menos em 2018 e aqui próximo do período que a gente ficou em fechamento. Ou seja, em 2018, uma empresa totalmente diferente, com menos aquisições, menos robustez, e em 2020, período de fechamento, onde nós não tínhamos muitas pessoas mantendo suas assinaturas de veículos ou buscando por novos veículos porque elas estavam ficando mais em casa. Ou seja, o valor que nós estamos trabalhando agora, ele é referente a valores que foram trabalhados em um período onde a robustez da empresa era muito menor e onde a economia estava em fechamento. Aí aqui na parte do indicador, só para a gente dar uma olhada rápida, a parte do dividendo na casa de 23%, muita gente olha isso aqui e já se empolga, né? Principalmente quem curte um dividendo. Mas ela é uma empresa que você tem que pensar do seguinte: ela é um segmento mais em iniciação, essa questão de mudar, essa migração de posse para uma locação de veículo, então as pessoas deixando de adquirir e começando a alocar. Então assim, ela é uma empresa mais de crescimento, uma small cap, e tecnicamente ela deveria crescer primeiro para depois se transformar em uma ótima pagadora de dividendos. Eu tô falando isso só para você, às vezes, que olha para esse dividendo e pensa: bom, então se eu comprar agora, em 2023, 24, 25, 26, eu vou ter sempre esse dividendo. Não, não é bem assim. Isso daqui é referente a um histórico do passado e não necessariamente ele se replique, e até nem é esperado que você faça isso, porque ela é uma empresa de crescimento que ela tende a entregar resultados melhores no futuro e não agora. Quando a gente olha essa parte do PL aqui, está na casa de 2,79. Isso é extremamente reduzido, principalmente quando a gente lida com uma small cap, que tecnicamente ela ainda teria muita receita, muita lucratividade para gerar ao longo do tempo, por conta desse crescimento, desse novo segmento que está sendo explorado. E aqui a gente já tem um PL na casa de 2,79, que já seria extremamente reduzido, principalmente para empresas sólidas e referências de mercado, que já não tem mais como entregar muito crescimento. E é justamente por causa desse número que eu comentei que o mercado espera que os lucros da Movida
caiam muito ou até mesmo gerem prejuízos, porque essa métrica aqui, ela quer dizer o seguinte para nós, que se a lucratividade se mantivesse e fosse distribuída a totalidade, ou seja, 100%, em algo próximo de 3 anos a gente já teria o retorno do nosso investimento. Isso seria muito reduzido, como eu comentei, nem empresas sólidas e referências de mercado, que ainda já não tem mais muito crescimento para entregar, nem elas trabalham nessas métricas de PL. Então seria uma métrica distorcida e o mercado espera que os resultados sejam ruins. Daí você poderia se perguntar, bom, o mercado espera isso, então talvez ele esteja correto, faz sentido? Pode até ser, mas será que essa queda de lucratividade ela vem para ficar? Será que ela não é algo cíclico? E conforme as taxas de juros no futuro não tenham uma queda e isso tudo se normalize, tira esse peso da despesa financeira do resultado, será que ela daí não tenderia a entregar resultados melhores e esse momento seria um ótimo momento de entrada por conta até dessa iniciação no segmento, esse potencial que ela pode ter ao longo do tempo. Então é por isso que a gente vai olhar agora o seguinte, a gente vai dar uma olhada na DRE dela, que a DRE é receita, custas, despesas e lucratividade ou prejuízo da empresa, para a gente conseguir visualizar como que ela foi ao longo do tempo, se ela veio entregando aumentos de receita, aumento de EBITDA, como que foi essa despesa financeira no resultado e todo esse processo para a gente conseguir formular uma melhor percepção sobre isso. E aqui eu separei para vocês a DRE separada trimestralmente para a gente conseguir visualizar questões de receita líquida, EBITDA, resultado financeiro, que seria essa despesa financeira dos juros que ela tem por conta desse endividamento, e a questão de lucratividade. Aqui é até bacana você lembrar lá do começo do vídeo, daquela parte que eu mostrei que o preço que ela está sendo trabalhado agora eram preços em 2018, onde ela tinha uma robustez menor, ou seja, você esperaria resultados menores em relação a receita, EBITDA e todas essas coisas, e em relação a 2020, que era o momento de fechamento. Então agora você vai conseguir perceber essa questão do seguinte, o preço das ações, ele está sendo trabalhado nesses momentos onde a empresa era menor, onde a economia estava em fechamento, porém o resultado dela teve uma crescente. Então aqui na parte da receita líquida, eu vou olhar aqui do segundo TRI de 20 para frente, porque senão eu vou ter que ficar mexendo aqui na barra e vai deixar um pouco complexo essa questão. Mas a partir do segundo trimestre de 2020, a gente já consegue ver trimestralmente a linha de receita líquida. Então a gente vê que ela tinha 1 bi de receita líquida, e daí agora no terceiro TRI de 2022 ela está com 2,6 bi de receita líquida, ou seja, mais que dobrou. Quando a gente olha aqui a parte do EBITDA, o EBITDA seria o quê? Uma estimativa de geração de caixa da empresa, ou seja, um poder que ela teria de gerar caixa ao longo do tempo. Então, quando a gente olha a linha do EBITDA, no segundo TRI de 2020, ela tinha um EBITDA de 151 milhões. Quando a gente olha agora no terceiro TRI, ela tem um EBITDA de 924 milhões, ou seja, multiplicou por 6 vezes. Então, assim, ela teve uma crescente de receita, uma crescente de EBITDA muito superior a isso. E aí, quando a gente olha aqui para o resultado financeiro, essa aqui é a linha que assassina o lucro da empresa. Quando a gente visualiza ela no segundo TRI de 2020, a gente tinha uma despesa financeira na casa de 45 milhões. E quando a gente olha aqui no nosso resultado financeiro do terceiro TRI de 2022, 513 milhões. Ou seja, a despesa financeira subiu em mais do que 10 vezes. Por conta de diversos aspectos. Às vezes aumenta a alavancagem para poder adquirir mais veículos, é normal. Às vezes aquisições de empresas, como por exemplo a empresa de Portugal que foi adquirida, e fora a taxa de juros que teve essa elevação, e aí o seu endividamento acaba ficando mais custoso. E isso acaba reduzindo a sua margem de lucratividade diretamente. Porém, o que eu queria que vocês focassem era na parte do lucro, porque a gente consegue ver que no segundo TRI de 2020, ela estava apresentando uma lucratividade de 2,6 milhões. E aqui no terceiro TRI de 2022, ela apresentou uma lucratividade de 93 milhões. Ou seja, ela está em um momento de crescimento, fazendo alavancagem, ela está em um ciclo econômico ruim, porque ela tem uma taxa de juros elevada, a despesa financeira está comprimindo demais o resultado, porém, apesar de tudo isso, ainda está trazendo lucratividades e não está fechando com prejuízo. Isso é um ponto extremamente interessante. Outro detalhe é o seguinte, se para ela está ruim assim, imagine para concorrência que tem um menor poder aquisitivo, não tem um acesso a crédito tão facilitado. Então, esse momento econômico é ruim para ela, mas é pior ainda para uma concorrência que não tem o porte e a robustez que ela tem. Então, quando essa taxa de juros cair, além de ela ter um cenário onde ela, a Localiza e as mais fortes do segmento se fortaleceram e se mantiveram, fora isso, com a queda da taxa de juros, ia tirar esse peso da despesa financeira, porque o custo desse endividamento ia ficar menor. E daí ia ser uma injeção de margem de lucratividade direta na veia, porque ia reduzir essa linha de despesa financeira e a nossa linha de lucratividade tenderia a aumentar.
Eu não sei se ficou complexo, mas para a gente fazer um resumidão aqui é o seguinte: a precificação dela é referente a momentos onde ela era uma empresa muito menor, em momentos de fechamento econômico. E os resultados que ela está entregando multiplicou receita, multiplicou EBITDA, multiplicou também a despesa financeira, mas isso é algo cíclico, porque quando ocorrer desalavancagem ou redução de taxa de juros, isso impactaria menos e seria uma injeção direta na veia, aumentando a lucratividade da empresa. Aí você poderia falar assim, pô, mas careca, se ela entregar um resultado muito ruim agora essa semana, pode acontecer? Pode acontecer, mas isso é uma questão de curto prazo muitas vezes, porque daí ao longo do tempo ela poderia ir melhorando esses resultados. Então a questão desse vídeo aqui é o seguinte, no mínimo eu acredito que a Movida seria um ótimo case para ser estudado. Aí sim você cogita se faz sentido ou não para sua carteira de investimentos, mas que apresenta uma assimetria um pouco interessante em relação ao valor que ela está sendo trabalhada e aos resultados que ela gera, isso de fato apresenta. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!